O MST ele é resultado de um conjunto de processos sociais, por exemplo, a presença importante do tema da concentração da terra na nossa história, né? E, portanto, na nossa literatura sempre houve grandes clamores, né, por um processo de reforma agrária e, portanto, a necessidade de uma pressão social para que isso ocorresse, né? No final da ditadura militar, tendo em vista uma liberalização política que estava em andamento, etc., né, as forças chamadas progressistas da Igreja Católica começaram a estimular a formação de pressões sociais, né, de reações sociais em relação ao tema da reforma agrária. Foi assim que surgiu o MST. O MST nasce, portanto, de discussões políticas que ocorreram principalmente no âmbito da Igreja Católica chamada progressista, e a partir dessa decisão, a escolha recaiu sobre o Rio Grande do Sul. As razões também são razões conhecidas, né? A Comissão Pastoral da Terra, em termos nacionais, ela foi fundada em 75 e no mesmo ano foi fundada o braço estadual gaúcho da Comissão Pastoral da Terra, né? Existia um grande número de mediadores religiosos no Rio Grande do Sul, grande parte deles, inclusive, eram aderentes da teologia de libertação, né? A maior parte deles, a vasta parte deles, maior parte deles era filhos de pequenos produtores, né? Portanto, sabiam muito bem das dificuldades da produção agrícola, etc. E, portanto, os ingredientes estavam dados para que os primeiros esforços fossem feitos para tentar organizar uma pressão social em torno da reforma agrária e, portanto, de uma possível organização ou um movimento social que pressionasse nessa direção, né? Isso ocorreu no final dos anos 70, virando nos anos 80, né? E houve um episódio que, de certa forma, dá o caráter de nascimento ao MST, que foi o episódio de Encruzilhada Natalina, né? Aquele foi um episódio marcante em que um grande número de pequenos agricultores pobres, eles foram expulsos de terras indígenas que eles arrendavam, e a partir dali, com o apoio desses setores religiosos, eles formaram um acampamento, e isso naquela época, né, na virada da década de 70 para 80, isso era uma coisa que o regime militar não aceitava, né? Inclusive foi militarizado esse evento, né? O famoso coronel Curió foi lá tentar terminar com esse acampamento, e de certa forma aquilo ali, pela repercussão que ocorreu, marcou a origem do Sem Terra, né? E no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul tinha todos os ingredientes que permitiram, portanto, o nascimento desse movimento social. O movimento tem fases, né? Assim como eu entendo. E a primeira fase é principalmente a primeira metade da década de 1980, e nesse caso o MST no máximo consegue criar alguns bolsões nos 3 estados do Sul, mas continuando ainda sendo muito forte no Rio Grande do Sul, né? Oeste catarinense, sudoeste do Paraná, etc., nas regiões principais onde o MST começa a se organizar, formalmente, inclusive, organizado em janeiro de 84. Né? Portanto, é um movimento principalmente sulista e com uma característica muito importante, né? Quem realmente coordenava o movimento nesse período eram os setores progressistas da Igreja Católica, não é isso? Enquanto, evidentemente, estão sendo formados os futuros líderes propriamente sem terra. Essa primeira fase ela vai até o final de 85. No final de 85, os agricultores sem terra, eles decidem que a partir daquele momento, eles é que irão dirigir o MST, né? Chegaram à conclusão que já tinham aprendido o suficiente, não precisavam mais de mediadores religiosos para dar as ordens, né? O que significa também uma mudança importante na forma de agir do MST, né? Nessa primeira fase, exatamente em função da presença dos religiosos, as ações do movimento sem terra são pacíficas, né?
de certa forma, elas têm uma ousadia que são as invasões de propriedade de terras, né? Ou ocupações, no jargão do MST. Mas, à medida que a polícia militar chegava, um juiz determinava a reintegração de posse, aqueles que entraram na propriedade saíam sem confronto, sem nada, né? Então, essa natureza assim, não confrontacional marcou a primeira fase, né? À medida que os sem-terras, com João Pedro Stedley à frente, tomaram a direção do MST, algumas mudanças começaram a ocorrer, né? A primeira delas foi transferir a sede do MST de Porto Alegre para São Paulo, porque a essa altura o movimento já conseguia também se espalhar um pouco mais, né? Já estava mandando lideranças, por exemplo, para o sul da Bahia, alguns outros estados do Nordeste, enfim, começava a crescer. E aí era importante ter uma sede numa cidade como São Paulo, depois se abriu também um braço em Brasília, né? Quer dizer, o movimento começou a se tornar mais ambicioso. E a outra característica que vai se desenvolver na segunda metade dos anos 80 é a natureza mais confrontacional do movimento, né? O movimento passa a experimentar situações em que, se a polícia chegasse visando a reintegração da propriedade, em alguns lugares se decidiu enfrentar a polícia, e enfrentar fisicamente, né? Então, na segunda metade dos anos 80, nós vamos começar a ter diferentes situações em que grupos de sem-terra não saem da propriedade e enfrentam diretamente a polícia militar, ou seja, os conflitos se tornam mais violentos. E a culminação dessa fase, ela vai se dar num episódio muito lamentável que aconteceu na principal praça de Porto Alegre, que é a Praça da Matriz, em agosto de 90, né? Quando um conjunto de mais ou menos 500 agricultores sem terra, eles tomaram conta da praça, inclusive invadiram a Assembleia Legislativa, etc., e a polícia militar veio para desalojá-los, né? E houve uma situação realmente que chocou muito o Rio Grande do Sul, talvez boa parte do Brasil, que foi quando um policial militar foi cercado por um conjunto de sem-terra e um deles, com uma foice, degolou esse soldado, né? E isso deixou todo mundo absolutamente perplexo, né? E virou uma carnificina aquele enfrentamento, né? E com muita gente ferida, e sendo levado para o hospital, etc. Ou seja, essa segunda fase, esse episódio de Porto Alegre, de certa forma, foi o símbolo de uma segunda fase em que o movimento sem terra começa a ter problemas. Essa foi uma decisão que foi tomada principalmente por João Pedro. Ele é o principal responsável por essa reconfiguração do MST, seguindo o ideário do Partido Leninista, né? E aí realmente as coisas se tornaram muito claras nesse sentido à medida que foi passando o tempo, né? Ou seja, uma estrutura muito mais rígida, nenhuma discussão interna, né? Enfim, essa foi a configuração do movimento, de fato, nesse período, né? E isso é que explica também um pouco esses comportamentos mais confrontacionais, né? Especialmente pela presença dos mediadores religiosos, né? Vamos dizer assim, o guarda-chuva mais amplo do Partido dos Trabalhadores sempre esteve sobre o MST. Eu diria assim, com toda honestidade, de tudo que eu lembro, né, que nos anos 80, o movimento sem terra manteve, apesar dessa simpatia pelo PT, o movimento sem terra manteve uma certa autonomia. A razão, inclusive, é de ordem financeira, né? O MST, ao longo dos anos 80, ele foi financiado especialmente pelas igrejas europeias. Ele não dependia, digamos, de nenhum apoio, a não ser político, do MST, né? Do PT, desculpe, né? Então, o movimento sem terra pôde atuar de uma forma relativamente autônoma, organizando as suas ocupações de terra, suas marchas, seus protestos, etc., né? E, eventualmente, buscando apoios na política institucional em alguma situação, como, por exemplo, durante a Assembleia Constituinte, né? Ali o MST, evidentemente, ele estava junto com as forças de esquerda que tentaram manter uma série de bandeiras sociais, etc., né?
Na realidade, o alinhamento mais claro e mais visível do MST com o PT vai se dar realmente na década de 90. Ele teve esse crescimento ao longo da década de 80, ele teve essa natureza crescentemente confrontacional mais para o fim da década de 80 e entrando nos anos 90, e no início dos anos 90 o movimento do Sem Terra se encontra frente a vários impasses, né? Por exemplo, um desses impasses é que estavam nascendo os assentamentos, né? O movimento estava sendo vitorioso em alguns estados, propriedades começavam a ser desapropriadas, né? E, portanto, surgiu uma pergunta: o que fazer com esses assentamentos, né? Nós vamos repetir a história dos pequenos produtores que acabam perdendo as suas terras, não conseguem concorrer nos mercados, vai ser a mesma coisa, né? Então, o movimento se vê frente a vários desafios nesses primeiros anos da década de 90. No entanto, à medida que os anos da década de 90 vão passando, vai se criando uma situação extremamente virtuosa, favorável, muito propícia à expansão do MST. Qual é? São vários elementos que contribuem, né? Por exemplo, há um elemento importante que vários autores reconhecem, e eu também acho que é importante, que foi uma novela da Globo. O Rei do Gado, exatamente, que tinha um personagem sem terra que aparentemente era muito simpático. Todo mundo falava disso, que o cara do sem terra na novela era muito simpático, etc., né? Houve outra coisa muito importante, e isso eu vi com meus olhos em diferentes lugares do Brasil, né, que foram as fotografias do Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado fez um conjunto de fotos muito bonitas, né, sobre as lutas do sem terra em assentamentos, entrando em propriedades, etc., e o que ele fez depois de ter aquele conjunto de fotos? Eram mais de 30. Ele doou para o Movimento do Sem Terra. E o Movimento Sem Terra, então, espalhou isso pelo Brasil inteiro, essas fotos, né? Vendia reproduções para quem quisesse, mas fazia também exposições, principalmente em universidades. Não é isso? Então, milhares de pessoas foram ver essas fotografias do Sebastião Salgado e elas causaram, obviamente, um impacto. Nos anos 90 também, nós tivemos um certo florescimento democrático, né? Pós-Constituição, etc., todo um clima político que era de muita euforia em relação ao aprofundamento democrático do Brasil, e isso favoreceu muito o MST em construir alianças, né? Na década de 90, para o MST era facílimo, bastava um estalar de dedos para que sociedades, organizações, sindicatos, né, da sociedade civil viessem apoiar de alguma maneira o MST, seja materialmente, seja participando em conjunto de eventos, né, seja alocando auditórios, né, para fazer palestras, coisas do gênero. Isso trouxe muita força política ao MST. No meio dos anos 90, novamente aquela fase de baixo do MST, ele ressurge com muita força, né? E é por isso que na segunda metade dos anos 90, o Movimento Sem Terra vai ousar cada vez mais, né? Ele vai se sentir, e era verdade isso, extremamente forte, com mais legitimidade para poder atuar. Tem que ficar muito claro que o Movimento Sem Terra, na segunda metade da década de 1990, ele claramente já estava num campo partidário, que era o campo partidário petista, e já imaginando que em breve estariam no governo federal, né? Então houve uma decisão política do MST de cerrar fileiras contra o governo FHC, não participar de nenhum dos processos organizados por Raul Jungmann à frente do Ministério, enfim, fazer uma oposição cerrada, imaginando que poderia ser governo logo a seguir, como de fato foi a partir de 2003. Então, um período esse foi o ápice, né, do acirramento entre governo e MST, né, que foi exatamente esses anos da virada do século, etc. E de fato, nós tivemos vários indicadores empíricos, né. O primeiro deles é esse pico das ocupações de terra, né, que se dá em 98. Foi o ano de maior número de invasões de propriedades, né? Nós tivemos, de fato, esses dois eventos deploráveis, né, que foram um deles em Corumbiara, e especialmente, né, em abril de 96, o episódio de Eldorado dos Carajás, no Pará, né?
que deu origem depois a essas manifestações do movimento a cada abril, chamado Abril Vermelho, né? E realmente uma das ações que o governo tentou para amenizar essa situação foi exatamente uma medida, né, que impedia que terras que fossem ocupadas pudessem ser desapropriadas, o que inclusive causou um efeito de retração nas ocupações. Isso funcionou, de fato, durante um certo tempo, né? Esse foi o período, digamos assim, mais agudo de enfrentamentos, né? No meu ponto de vista, foi também o máximo. Acho que aqui, nessa fase, o movimento errou, porque ele não optou pela institucionalização, né? Em 97, quando houve a Marcha a Brasília, que foi um grande evento que, de certa forma, encurralou o governo Fernando Henrique Cardoso, com milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, né? E houve aquele evento muito importante do ponto de vista político, etc. Aquele era o momento em que o MST deveria deixar de ser uma organização semiclandestina, sem nenhuma regulação, né, como as demais organizações da sociedade, etc., e se institucionalizar, inclusive como uma possibilidade de se tornar uma organização forte que poderia competir com a CONTAG, né, que estava relativamente enfraquecida naquele momento, né, quer dizer, aquela era a opção política que o movimento do Sem Terra poderia ter feito, e a partir daí entrar nesse século, né, como uma organização que tivesse legitimidade para poder defender os mais pobres do campo, né? O que o movimento não quis, né? O movimento, seus líderes, etc., na minha leitura, é que eles se sentiram muito deslumbrados com o seu poder político, com a sua influência, com o número de aliados, com os recursos financeiros que eles conseguiam regimentar para isso, para aquilo, né? E acharam, portanto, que a estratégia estava correta, era essa mesmo que tinha que continuar, né? Mas a história demonstrou que não era assim, né? Uma sociedade brasileira que estava se democratizando, era muito anacrônico você ter um aliado sentado ao seu lado e que você não sabe nem como que o líder dessa organização é eleito. Qual é a sua legitimidade social, né? Quem foi que escolheu essa pessoa aqui ao meu lado, que é o líder do MST? Quando? Onde? De que forma? Realmente, se todas as demais representações da sociedade, existe essa clareza, né? Então, o movimento, quando não fez essa opção, ele começa a sua decadência. O movimento Sem Terra, ele passou por um processo de radicalização nesses anos mais recentes, né? Isso se deu, na minha leitura, particularmente devido ao fato dele se tornar nacional. À medida que ele formou mais lideranças, que não eram lideranças filhos de pequenos produtores dos estados do Sul, mas à medida que ele passou a incorporar lideranças de outras regiões rurais do Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste, etc., ele trouxe para dentro ingredientes de muito maior radicalidade, né? Então, essa politização excessiva, essa ideologização, essa radicalização, ela passou a ser características do movimento Sem Terra nesse século, não é isso? E gerou realmente reações sociais muito negativas, né? Inclusive com uma série de ações que foram muito controvertidas, né? Realmente aí causaram um impacto muito negativo na opinião pública, que foi tirando também o seu apoio ao MST, né? Então tem esse lado, tem o lado de uma demanda social que foi caindo, não é isso? Realmente houve o processo migratório no Brasil dos últimos 50 anos, é muito expressivo, então cada vez tem menos gente que se recrutar nas regiões rurais, e há também um aspecto muito importante, né? Quer dizer, você vê um movimento como o MST pedindo reforma agrária, normalmente vem o argumento de que os assentamentos vão produzir alimentos, né? Mas a agricultura brasileira é muito bem sucedida, né? E ela está produzindo alimentos para todos, inclusive com preços reais que caem ao longo do tempo. Então também esse argumento perde sentido, né? Quer dizer, quando nesse século você começa a ver materiais que falam sobre uma agricultura e sobre uma pecuária, que é uma das mais bem-sucedidas do mundo, então alguém vai perguntar, mas por que não vamos fazer ainda a reforma agrária para produzir alimentos, né? Se a maior parte da população não mora mais nas regiões rurais, não é isso? Quer dizer,
não é que apareça de uma maneira tão clara, mas, digamos, sob outros argumentos, outras frases, outras palavras, a questão social deixa de ser rural, agrária, como ela foi na nossa história, e ela passa a ser, antes de mais nada, uma questão social urbana.